Então aqui eu posso também ensinar tabuada para uma criança. Veja como seria fácil o processo. Ele vai trabalhar de forma significativa e não aquele decoreba mecânico. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 2 linhas por 2 colunas, dá o 4. 3 vezes 2, 6. Eu posso mostrar para ele a propriedade comutativa, que 2 vezes 3 também é igual a 6. 3 vezes 3, eu tenho aqui 9 pinos. Então você pode fazer essa contagem e verificar que o 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 9. Muitas vezes não tem aquele significado para o aluno. O que é uma raiz quadrada? Então a raiz quadrada nada mais é do que o lado do quadrado formado pelos 9 pontinhos. A raiz de 9 é formado por 3 pontos o lado. A raiz do 16. Então eu tenho 16 pontinhos formando um quadrado e o lado é igual a 4. A raiz de 16 é 4. E assim sucessivamente. Posso estar trabalhando também o conceito de área. Em cima da mesma base, com os mesmos pontos, posso falar da área. Então, a área do retângulo. Eu tenho lá base vezes altura. Ou seja, 5 vezes 4, eu tenho área igual a 20. Então, nós podemos comprovar pelos pontos. A área do quadrado também continua sendo base vezes a altura. Então, aqui eu tenho um retângulo e quero mostrar que como o retângulo é base vezes altura, o paralelograma também é base vezes altura, vai ter a área dele. E agora eu tenho o paralelograma e continua tendo a mesma quantidade de pontos do retângulo anterior. Continua com a mesma altura e a mesma base. Então a área do paralelograma continua sendo base vezes a altura. Do trapézio, então seria o mesmo procedimento. Eu posso criar um trapézio na mesma situação do paralelograma, só vai fazer uma alteração na base. Então tem aqui o trapézio. Posso fazer a contagem dos pontos, então eu vou ter a média dos pontos da base com a altura. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui sobre esses 22, então eu teria 11 na base e os mesmos 7 na altura. Então continua sendo a mesma área que nós tínhamos anterior. Eu posso partir da base com elástico para explicar a área. Então a base do retângulo, nós já sabemos que é base vezes altura. Se eu transformar essa figura num paralelograma, eu posso estar acrescentando de um lado e retirando de outro. Ou seja, eu jogo sobre ele um novo retângulo. Aqui nós podemos observar que o retângulo que foi criado com a mesma base e a mesma altura do paralelograma, onde nós perdemos um triângulo do lado esquerdo, nós ganhamos um com a mesma área do lado direito. Para o trapézio, então seria a mesma situação. Tá aqui o meu retângulo, crio um trapézio sobre ele. E o mesmo conceito anterior que nós tínhamos. Eu posso criar um retângulo sobre ele com a mesma área. Então, veja ali, do lado esquerdo nós cortamos uma parte e ganhamos uma igual. Do lado direito, quando nós cortamos uma parte, também nós ganhamos uma igual. Então mantém a mesma área do retângulo. Simplesmente foi feita uma média entre a medida da base e a medida da altura e multiplicado pela altura. Para o losango, então aqui nós podemos também trabalhar a parte do losango. Então, o losango, nós vamos ter um eixo de simetria, ou seja, posso usar o próprio eixo Y, e sobre o eixo Y, nós marcamos os pontos. Então, nós teríamos aqui o losango, e a partir desse losango, eu posso criar a área. Vamos ampliar um pouquinho ele aqui. Então, eu tenho aqui um losango, e eu crio sobre ele um retângulo. Um retângulo maior, e a gente corta nas diagonais. Vamos dividir ao meio essa figura. Dividindo ela ao meio, nós vamos observar que o retângulo tem exatamente o dobro de área do losango. Então, nós podemos multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por 2. Seria o mesmo procedimento do cálculo do retângulo.